Gravando? Tá. Boa tarde, Embriologia Geral, GSA 107. Hoje nós vamos falar, hoje dia 9 de abril. Eu estou dando aula aqui para a turma 12A da Biologia. Nós vamos falar aqui sobre regulação hormonal do ciclo feminino. Já iniciamos esse assunto na semana passada e hoje eu pretendo falar dele integralmente. Mais cedo nós conversamos sobre regulação hormonal masculina e alguns daqueles comentários que eu fiz agora vão passar a fazer mais sentido, inclusive, para vocês. Bem, então vamos começar da onde a gente parou na semana passada. O que a gente tinha? A gente tem o hipotálamo, que é uma parte do encéfalo. Esse hipotálamo está recebendo informações sensoriais externas e internas. Essas informações fazem com que esse hipotálamo produza um hormônio, que a gente chama também de fator de liberação de gonadotrofinas, GnRH. Esse fator de liberação de gonadotrofinas age na hipófise anterior, que a gente chama também de adenohipófise, fazendo com que ela produza as duas gonadotrofinas, está vendo? Fator de liberação de gonadotrofinas. Controla a produção de gonadotrofinas. Quais seriam elas? O FSH e o LH. O FSH, o hormônio folículo estimulante, é produzido pelo ovário e faz com que ocorra a maturação dos folículos. E o LH, o hormônio luteinizante, é produzido pelos ovários e faz com que apareça, com que surja o tal do corpo lúteo, aquela glândula provisória, produtora de estrógeno e progesterona. Os folículos em desenvolvimento também vão produzir estrógeno e progesterona, tá? Então, você tem hipotálamo, hipófise, testículos e ovários, produção de progesterona e estrógeno, ok? Bem, vamos dar uma olhada numa coisa aqui. Normalmente, nessa parte, bem, aqui é a parte do ciclo feminino que a gente já conversou semana passada. Tranquilo em relação a ele? Bem, aqui as glândulas, aquelas alterações glandulares que ocorrem no endométrio durante o ciclo. Lembra que eu contei para vocês que na fase secretória as glândulas começam a produzir muitos hormônios, muita secreção? Então aqui elas estão lisas no fim da fase proliferativa, com a célula com poucos compostos de excreção no seu interior. Na fase secretória ela começa a ficar enovelada com o acúmulo desses produtos de secreção e o número de glândulos internos vão crescendo. E no final da fase secretória, na última semana do ciclo, ela ficou mais enovelada ainda e cheia, abarrotada de produtos de secreção. Essas glândulas estão aqui, tá vendo? A base dela fica no extrato basal, que é esse de cá, e a maior parte dela vai ficar nesse extrato maior, que é o extrato funcional, justamente esse que é perdido durante o processo de menstruação. Bem, dito isso, eu preciso falar sobre os gráficos. Mas antes de falar sobre os gráficos, eu gostaria de mostrar para vocês um esquema aqui, ó. Vou começar assim, ó. Imagina, vamos voltar para cá, essa estrutura aqui de cima, ó. Isso é um folículo maduro. Folículo maduro é um outro nome que a gente dá ao folículo terciário. Então o folículo terciário é chamado também de maduro ou folículo de Graafi. Eu uso muito esse termo, tá? E na aula passada eu esqueci de citá-lo para vocês. Então o folículo maduro é a mesma coisa que o folículo de Graafi. É aquele vencedor da disputa que vai ser ovocitado. Bem, aqui nós temos um folículo de Graafi com um antro único, com uma zona pelúcida. Aqui você tem o gameta feminino parado em metáfase 2, aqui estão os cromossomos dele, né? Aqui tem a corona radiata. Essa regiãozinha aqui assim, ó, aqui para cá é o cúmulo zoóforos. Essas são células foliculares. Aqui para o lado de cá você vai ter as células da granulose, as células da teca interna e da teca externa. Bem, aqui está difícil da gente ver. Então vamos pegar esse quadradinho e vamos ampliá-lo. Nessa ampliação a gente vai passar a ver uma microscopia eletrônica, tá vendo? Então o que você vai ter aqui? Você vai ter
as células da granulosa, que são assim chamadas porque são cheias de grãozinhos, né? Como fazem parte do folículo, a gente as chama também de células foliculares. Esses grãozinhos são secreções de hormônios. Para cá você tem essas células cheias de buraquinhos, que são células que produzem lipídios. Então estão relacionadas também com a produção de hormônios da classe dos lipídios, gorduras. E do lado de fora, olha aqui, ó, esse monte de células achatadas são as células da teca externa, que tem uma função meramente protetora. Então, nós vamos agora nos debruçar nesse grupo de células, que são as células da teca interna, e nessas células de cá, que são as células foliculares, para a gente ver como elas estão inseridas nessa tal de produção de hormônios do ciclo feminino. Aí, eu preciso que vocês prestem atenção nesse esquema que está aqui. Vejam bem. Aqui em cima estão representadas as células da teca interna. Aqui embaixo as células da granulosa. Entre elas foi feita uma representaçãozinha aqui daquela membrana basal. Tudo bem? Então, como é que funciona a história? As células da teca interna, eu falei isso mais cedo, algumas vezes. Então agora eu estou repetindo o que eu falei mais cedo. Elas estão ativadas pelo LH. Lembra que tinha um esquema aqui, né? Então o LH chega, a primeira das gonadotrofinas, chega, se liga à célula da teca interna, aquela cheia de buraquinhos que vocês acabaram de ver, elas vão captar o colesterol quando elas são ativadas pelo LH e transformam esse colesterol em androstenediona. Androstenediona, esse hormônio com um nome meio comprido, meio assustador, né? Ele é simples de guardar quando você lembra que ele nada mais é do que uma testosterona inativa, tudo bem? Então nós homens produzimos androstenediona quando a gente quer guardar a testosterona. E aí ela vai para um órgão, por exemplo, e lá ela é ativada. Ela sai de androstenediona e vira testosterona. As meninas então estão produzindo hormônio masculino, testosterona inativa, androstenediona. Para que isso serve? Já falei mais cedo. Para um processo de fortalecimento e construção de músculos, um processo que vai permitir as meninas terem um orgasmo, um processo que vai permitir as meninas terem uma libido. Então, esse é o papel da tal da androstenediona, entre outros, tá bom? Aí o que acontece? Parte dessa androstenediona vai ser captada pelas células da granulosa, chamadas também de células foliculares, aquelas das bolinhas que eu mostrei para vocês no outro slide. O que acontece para essas células? Para essas células capturarem a androstenediona, obrigatoriamente elas têm que ser ativadas pelo FSH. Está vendo? Uma gonadotrofina está aqui, a outra está do lado de cá. Então, ela é ativada pelo FSH, capta a androstenediona, depois de ser ativada, e transforma essa androstenediona em estrógeno, o principal dos hormônios femininos. A gente aqui vai falar de dois. O estrógeno, que é uma grande família em que você tem mais de 20 representantes. Algumas vezes a gente chama como exemplo, como sinônimo, estradiol, mas o estradiol, cujo nome correto é 17-beta-estradiol, é só um dos tipos de estrógeno. Existem outros, vários outros, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês uma tabelinha com os nomes de outros hormônios femininos desse grupo. Bem, mas aí a gente pode usar. Eu às vezes falo estrógeno, algumas pessoas falam estrogênio, não é isso? E eu costumo também usar a terminologia estradiol, que é um dos tipos de hormônio feminino desse grupo, mas que a gente chama popularmente para representar todo o grupo. Além disso, tem a progesterona. Essa progesterona, ela é produzida na fase folicular a partir do estrógeno. Então o folículo produz estrógeno e transforma parte do estrógeno em progesterona. Depois, quando está na fase luteínica, naquela fase secretória, o corpo lúteo faz o contrário. Produz progesterona e transforma a progesterona em estrógeno, tá certo? Tudo bem? Então, é simples, né? É isso que eu preciso que vocês guardem. Aqui age o LH, fazendo com que as células da teca interna captem a colesterol e o transformem em androstenediona, testosterona inativa. Aqui age o FSH, fazendo com que essa célula da granulosa ou folicular
capte a androstenediona e a transforme em estrógeno. Simples assim, tá? Isso, mas apesar de ser simples, isso é importante para vocês entenderem um gráfico que eu vou mostrar para vocês agora. Tudo bem? Todo mundo guardou? Se tiver dúvida, é só perguntar. Vou voltar, hein? Quero voltar uns slides para a gente ver no gráfico. É esse gráfico aqui que eu quero mostrar. Esse é o gráfico mais comum que a gente vê por aí sobre essa história das variações hormonais durante o ciclo feminino, tá? Eu poderia dizer também que isso aí é o eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal de controle do ciclo feminino, tudo bem? Tá? Ok. Hipofisário, hipófise produz GNRH. Não é hipotálamo. Hipotalâmico, hipotálamo produz GNRH. Hipofisário, a hipófise produz LH e FSH. Gonadal, as gônadas, no caso os ovários, produzem FSH e LH, do controle do ciclo feminino. Tudo bem? Então vamos lá, ó. O que nós temos aqui? O ciclo, tá vendo? Ó, pronto. Um ciclo médio de 28 dias. Com as 3 fases dele. E onde está a ovulação, a gente conhece corretamente como ovocitação, né? No meio do ciclo. No ciclo de 28. Fase de fluxo é a chamada fase menstrual. Fase folicular é um outro nome que a gente dá para a fase proliferativa. E fase luteínica é o outro nome que a gente dá para a fase secretória. Então aqui estão as fases. E aqui estão as variações dos hormônios ovarianos. Quais são? Progesterona e estrógeno, ou estradiol. Os hormônios hipofisários. Quais são? LH e FSH. E o hormônio hipotalâmico, que é o GNRH. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar essas alterações. Vocês precisam guardar essas alterações, porque eu preciso que vocês entendam isso de forma suficiente para que vocês possam responder uma questão de prova sobre isso. Então tem que guardar. Então meu conselho agora é que você não anote nada, preste atenção no que eu estou falando, depois você pega o vídeo, assiste e passa limpo, tá? Então vamos lá, vou começar aqui pela parte de baixo. Vou começar com o estradiol, tá? E vou usar várias das informações que eu já dei para vocês. Então pensa bem, aqui está o ciclo, antes dele tinha um outro ciclo igual, concorda? Então o que eu tenho antes disso aqui é algo muito parecido com isso, uma queda, tá vendo? Então você tinha um nível baixo aqui na curvinha azul, você tinha um nível baixo de estrógeno, esse nível de estrógeno foi subindo, 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 subindo. Como é que você explica isso aí? Lembra, quem produz estrógeno? Vocês acabaram de ver no esqueminha. Quem está produzindo estrógeno? Células da teca interna e células foliculares. Aonde estão essas células da teca interna e células foliculares? Nos folículos, concorda? Então é o folículo que está produzindo estrógeno. E a produção cresce por quê? Porque os folículos vão crescendo. Lembram-se da última aula? Folículos primordiais pequenininhos, depois eles ficam maiores, que são os folículos primários, maiores ainda os secundários, e o grandão é o folículo terciário. Então, à medida que os folículos vão crescendo, a produção de estrógeno só tende a aumentar. Tudo bem? Então eu consigo entender porque está subindo. Agora, olha aqui. Por que caiu? Alguém tem ideia? Porque quando vai chegando aqui perto da ovocitação, você estabelece uma que a gente chama dominância folicular. Um folículo só, daqueles 20, 30 que entraram no ciclo, só ele que vai sobreviver. Os outros todos morrem. Então, se você antes tinha 20 folículos produzindo estrógeno, agora você passa a ter um. Então faz sentido que caia, concorda comigo? Então, o aumento é porque os folículos estão crescendo, aqui, aqui, aqui. E a queda? Porque os folículos morreram e só sobrou um. Bem, seguindo para cá, aí você tem uma queda e depois um novo platô, tá vendo? Uma nova subida. Por que você tem essa subida? Porque aqui, nessa fase, está presente o corpo lúteo. E no corpo lúteo, parte da progesterona é transformada em estrógeno, em estradiol. Então, está explicado esse aumento aqui. E depois a queda, a última queda aqui, porque o folículo morreu. Tudo bem?
Então, dá para explicar? Vamos de novo. Por que aumenta? Os folículos estão crescendo. Por que diminui? Os folículos estão morrendo. Por que aumenta? Porque o corpo lúteo está vivo e tem essa conversão de progesterona e estrógeno. Por que caiu? Porque o corpo lúteo morreu. Simples, não é? Tudo bem? Então, a linha azul a gente entendeu. Vamos tentar a linha laranja, que é a progesterona. Ela é mais fácil. Por que ela é mais fácil? Porque vocês vão ver que ela é mais simples. Quer ver? Ó? Tem menos variações, né? Um platô só, olha. Então, ó, nível baixo. Por que aqui não é zero? Porque parte do estrógeno vira progesterona. Então, nessa fase, você tem um pouquinho só de progesterona. Aí, o que aconteceu aqui? Ovocitação. Formou-se o corpo lúteo. Aí, o que acontece? O principal produto do corpo lúteo é a progesterona. Então, a progesterona vai subindo, subindo, subindo. E aí, o que aconteceu? O corpo lúteo morreu. A progesterona cai, cai, cai e volta para esses níveis que vocês estão vendo aqui. Então, progesterona é até mais fácil, não é? Tudo bem? Entendeu as variações nos hormônios ovarianos? Não é difícil. Tá? Agora, se você entendeu isso, eu vou procurar correlacionar as variações dos hipofisários com os ovarianos. Os hipofisários são LH e FSH. Tá? Dá para a gente olhar os dois em conjunto. Quer ver? Ó? Olha aqui. Vem, vê. No final do ciclo eu teria um nível baixinho aqui, ó, de LH e FSH. Aqui o nível aumentou um pouquinho, tá vendo? Estava baixinho, aí ele vai aumentar. Por que ele está aumentando aqui? Na fase folicular. Por que ele está aumentando? Alguém tem ideia? Ele aumenta porque, lembra da história? Você tem o quê? O LH e o FSH que vão se ligar no folículo, ativando o folículo, para que o folículo possa crescer, se desenvolver, principalmente o FSH, e para que ele possa produzir estrógeno. Estrógeno é LH e FSH. Concorda? Então você precisa desses hormônios hipofisários nessa fase. Então aumentou o nível, tá vendo? Aumentou. Olha o que acontece agora. Tá vendo que você tem dois picos? Esse pico, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que esse pico aqui, ó, surge 36 horas antes da ovulação. Então aqui são 36 horas antes. Esse pico aqui, ó, ele surge 24 horas antes da ovulação, o de LH. E o pico de FSH surge depois, mais ou menos aqui, ó, em torno de 12 horas antes da ovulação. Tá vendo? Então o que acontece? Esse pico, esses três picos estão interrelacionados. Como assim? O estrógeno, ao ser produzido lá no ovário, ele cai na circulação, sobe e vai agir lá na hipófise e faz uma coisa que a gente chama feedback positivo. Vocês já aprenderam na fisiologia, ou retroalimentação positiva. O que é isso? O composto A foi produzido, levou à produção do composto B. O composto B aumenta o seu nível, age no A, que vai aumentar o nível também. A aumentou o nível, aumenta a produção de B, que aumenta a produção de A, e assim vai. Então, em outras palavras, o estrógeno fez feedback positivo em LH e FSH. Mas por que o LH agiu antes? Por que você conseguiu aumentar os níveis de LH antes do FSH? Porque o LH ele tem as células que produzem o LH, elas têm maior facilidade de responder a esse aumento de nível do estrógeno. Então, com níveis um pouco mais baixos de estrógeno, você consegue aumentar os níveis de LH. Com níveis um pouco maiores de estrógeno, você precisa produzir um pouco mais de estrógeno para agir em cima do FSH. Resultado, 2 picos. Agora, você consegue entender porque esse pico caiu e esse pico caiu? É claro, ele não foi esse aqui, esse pico que causou o aumento aqui, e depois causou o aumento aqui. Se esse aqui caiu, olha lá, ele começou a cair, ele para lá em cima. O pico ainda não surgiu, mas o nível aqui está caindo. Quando o nível cai, ele deixa de ativar. Então, ativou o suficiente na circulação para fazer o pico, mas como caiu o nível de estradiol por causa da morte dos folículos, o nível de LH caiu também e depois caiu o nível de FSH. Tudo bem? Então, dá para entender esse pico. Esses 3 picos, 36, 24
36, 24 e 12 horas antes da ovocitação são essenciais para liberação do ovócito 2, ou seja, para a ovocitação. Eles têm que ocorrer obrigatoriamente para que o ovócito 2 seja liberado. Tudo bem, tranquilo? Bem, vocês estão entendendo então o que está acontecendo isso? Então, está no nível elevado, por quê? O nível elevou porque eles são necessários aqui para que esse aumento aconteça. Deu um pico, o pico fez feedback positivo e fez mais 2 picos aqui, um de LH e depois outro de FSH. Aí o que acontece? Como aqui caiu, obrigatoriamente vai deixar de estimular aqui, vai cair e aqui também vai cair. Concorda comigo? Aí, olha depois, o que você vai ter? Você vai ter os níveis mais baixos de todos aqui, ó, de LH e FSH. Por que os níveis estão baixos? Por causa da ação da progesterona. O que essa progesterona faz? Progesterona é super importante, não é isso? Ela prepara o útero para a gravidez, ela mantém o corpo lúteo vivo, não é? E também o que ela faz? Ela inibe outras gravidezes. Como você consegue inibir uma gravidez? Impedindo a formação do folículo, concorda? Como você impede a formação do folículo? Bloqueando FSH e LH. Então, se você bloqueia, não tem novos folículos. E aí aquele útero vai permanecer preparado para a gravidez. Então, a progesterona tem um papel de feedback negativo. Como assim? LH fez o surgimento do corpo lúteo. E o corpo lúteo produz progesterona. E a progesterona bloqueia o LH. Tá vendo? FSH também agiu fazendo com que tivesse a formação do corpo lúteo. O principal nesse caso é o LH, mas o FSH também age um pouco. O que acontece? O corpo lúteo produz progesterona. Progesterona bloqueia os dois, tá vendo? E aí você segue com níveis baixos até o final. Aqui no final começou a aumentar, tá vendo? Para vir para cá, ó. Por que aumentou? Porque o corpo lúteo morreu. O corpo lúteo morrendo, o nível de FSH e LH tende a aumentar. Tudo bem, tranquilo? Certo. Oi. O estradiol, ele é feedback positivo? Feedback positivo no LH e no FSH. Isso. Progesterona, exemplo de feedback negativo. Nesse ponto aqui, tá? Que eu estou falando, né? Daqui para cá. Bem, tudo bem. Então a gente entendeu as duas curvas de baixo e as duas de cima. Agora, repara lá em cima no GNRH, lá no hipotálamo. O que você tem? GNRH moderado, LH e FSH moderado. GNRH elevado, LH e FSH elevados. GNRH reduzido, LH e FSH reduzidos. Tem essa correspondência bem clara, tá vendo? Agora, como é que funciona? Assim, ó, o estradiol age no GNRH também, fazendo com que tenha o pico aqui. Então, esse estradiol faz feedback positivo, não só diretamente no LH e no FSH, mas também no GNRH. E o GNRH também vai agir aqui embaixo, fazendo com que tenha a produção desses dois hormônios. Do mesmo jeito aqui, ó, a progesterona bloqueia o GNRH. E o GNRH bloqueia a produção de LH e FSH, tá vendo? Então, a progesterona e o estrógeno agem em dois lugares ao mesmo tempo. No hipotálamo via GNRH e na hipófise via LH e FSH. Tudo bem, tranquilo? Entendeu? Sim ou não? Preciso que vocês entendam isso e que sejam capazes de reproduzir esse raciocínio para se dar bem lá na hora da prova. Posso confiar? Está tranquilo? Alguma dúvida a mais? Não? Só porque a progesterona ela se transforma em estradiol? Ela transforma uma parte em estradiol. Mas Por isso que você tem esse pico aqui, ó. Por isso você tem esse picozinho aqui. Oi? Se os dois são hormônios femininos, mas por que elas se transformam? Tem papéis diferentes. Entendeu? Tem papéis que às vezes são complementares, tem papéis que são superpostos e tem papéis que às vezes são diferentes. Progesterona faz uma coisa, o estradiol faz outra. Quer ver uma coisa, um exemplo? Esse gráfico aqui é um gráfico muito badalado, mas é um gráfico incompleto. Quer ver? LH é um hormônio luteinizante, porque ele faz o surgimento do corpo lúteo. Mas ele não faz a manutenção do corpo lúteo. Por quê?
porque a progesterona bloqueia o LH. E aqui você tem corpo lúteo, tá vendo? Viu? Então, alguma coisa está mantendo o corpo lúteo que a gente não sabe direito. Está faltando essa linha nesse gráfico, esse outro componente. Quando você olha, você vai procurar, você vai ver que o componente que falta é esse aqui, ó. Deixa eu saltar uns slides para vocês verem. O componente que falta nesse processo é o HCG, o beta-HCG. Todo mundo provavelmente já ouviu falar do tal do beta-HCG, gonadotropina coriônica humana. É o hormônio do teste de gravidez de farmácia, não é? Então, quando a menina está cismada que ela está grávida, ela vai ali na farmácia, compra por uns poucos reais, né, o teste de gravidez. O que ela faz? Ela espera no dia seguinte, coleta a primeira urina da manhã, que é o melhor, porque está mais concentrada, põe no recipiente e põe um bastãozinho desses 4 aqui, ó, ou uma fitinha. Tem uns que são mais baratinhos, como aquele lá de cima lá, que é só a fitinha. O que esse hormônio vai detectar? A presença, a ocorrência da gravidez. Então a gente costuma até chamar esse hormônio do hormônio da gravidez. O que ele faz? Ele é produzido pelo bebê em gestação ou pelo gameta feminino. Quando ele é produzido, ele começa num nível muito pequeno e depois vai aumentando, 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 até chegar ao ponto de conseguir ser detectado pelo teste. Normalmente o teste padrão indica a presença desse hormônio e de gravidez, portanto, na 6ª semana. Então você tem que estar com 6 semanas de gravidez. 6 semanas, vamos fazer a conta? Você ficou grávida no meio do ciclo. Aí passaram 2 semanas, foi a fase secretória. Independente do tamanho do seu ciclo, sempre passam 2 semanas na secretória, não é verdade? Aí o que acontece? Você espera a menstruação depois dessas 2 semanas, não é? Essa menstruação não veio. Para algumas meninas pode ser até caso de preocupação, mas para a imensa maioria das mulheres não é preocupação, porque tem muita gente aí que é normal faltar um ciclo. Você está tendo seu ciclo normal, de repente naquele mês não veio menstruação. Pronto, pode acontecer. Não vai desesperar por isso, concorda comigo? Tá? Então passou aquela primeira menstruação, não veio. Aí você conta mais um mês inteiro, ela não veio. Quando vai começar a segunda menstruação, que é o dia que você estava achando que ia menstruar, e essa menstruação, a segunda menstruação não veio, aí você fica preocupado. Aí o que você faz? Vai no médico, ou faz um teste de gravidez em casa, usando essas fitinhas. E com 6 semanas ele já detecta a gravidez. Tá? Hoje em dia tem até um kit desse que se vende, que ele diz na propaganda, e deve ser verdade, que ele detecta a gravidez com 2 semanas. É bem bacana, né? Então assim, como é que funciona esse teste? Esse teste, ele é a urina, ele detecta na urina. O que a urina é? Um filtrado do plasma sanguíneo. Então quando você faz esse teste, o que você pode acontecer? Ou dá positivo, você está grávida, ou dá negativo. Quando dá negativo, pode acontecer 2 coisas. Ou você não está grávida, pronto, resolvido. Ou você está grávida e o teste não conseguiu pegar. Então você está grávida, está positiva para a gravidez, mas o teste não deu um positivo, o teste deu negativo. Isso a gente chama de falso negativo. Por quê? Porque na verdade era um positivo, você está grávida, mas o teste não conseguiu pegar. Então, em biologia a gente diz que isso aí é um falso negativo. Concorda comigo? É um falso negativo, nada mais é que um positivo, mas o teste não conseguiu pegar. Quem já fez esse teste e já viu fazendo, sabe como é que funciona. O que ele diz lá na bula ou na caixinha? Se der negativo, você refaça o teste daqui 1 semana, 2 semanas. Por quê? Para que você tenha uma concentração maior de hormônios e aí o teste consiga pegar. Raramente esse teste pode dar um falso positivo. O que é um falso positivo?
ele te indica que você está grávida, mas na realidade você não está. Quando ele dá o falso positivo? É somente em duas ocasiões. Quando ele está velho, estragado, fora da validade, não tem o registro em metro, tem algum problema com ele, tá? E você está usando um teste que está errado. Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, essa é mais triste, é quando você está com um tumor. Existem alguns tumores, por exemplo, molidatiforme, que é um tumor que faz com que ocorra a liberação de beta-HCG. Então a menina acha que está grávida e ela está com um tumor. Tá? Então, tirando-se esses dois casos, o teste não vai dar, quando ele der negativo, pode ser positivo daqui a 2 semanas. Quando ele der positivo, é positivo. Tá? Ah, mas aí ele não deu, ele deu negativo, mas eu acho que eu estou grávida. O que você vai fazer? Exame de sangue. Não aguento esperar 2 semanas, não, está muito difícil. Não aguento ficar com essa tensão na minha cabeça. Vou fazer um exame de sangue. O exame de sangue, o teste primeiro é mais preciso e ele é um outro tipo de teste, ele é mais preciso e ele consegue captar níveis menores de hormônios. Mas no sangue você tem mais desse hormônio do que lá na urina. Lembra que na urina é só um filtrado do sangue. Então no sangue níveis maiores são encontrados. Além disso, o teste é mais preciso. Portanto, você vai fazer e ele vai indicar realmente se você está grávida ou não. Agora, esse teste ele tem um detalhe. Vocês estão vendo que ele tem ele vai ficar com 2 marquinhas? Uma das marquinhas é o controle do teste. Como assim? Esse controle tem sempre que acender, independente se você está grávida ou não, uma marquinha tem que aparecer. Por quê? Para indicar que o teste está funcionando. Então ele tem que riscar. Um risquinho tem que aparecer. Se aparecer 2 risquinhos, significa que você está detectando gravidez. Então o teste deu positivo. Agora, se aparecer só o de gravidez e o controle não aparecer, pode ficar tranquilo, jogar fora, porque esse teste está com problema. Tá certo? Então, quando você está grávida, aparecem 2 risquinhas. Se aparecer só do controle, não está grávida. Se aparecer a da gravidez e não aparecer do controle, o teste está com problema. Tem que jogar fora e pegar outro. Todo mundo entendeu? Então, quem produz isso, esse tal desse HCG, é o embrião ou o gameta feminino. Tá? Assim que o gameta feminino é lançado, assim que ele é ovocitado, ele começa a produzir beta-HCG. E aí depois, essa produção de beta-HCG vai se concentrar no embrião em desenvolvimento. E aí, o que esse beta-HCG faz? Esse beta-HCG, ele vai estimular o corpo amarelo, o corpo lúteo, a produzir progesterona e estrógeno. E aí, essa progesterona e estrógeno, principalmente a progesterona, inibe o hipotálamo, via GNRH, e a hipófise de produzir FSH e LH. E aí, não acontece outro ciclo, não vai ter outra gravidez. Concorda comigo? Porque você já está no estágio de gravidez. Bem, por que ele faz isso? Porque, na verdade, o beta-HCG, ou só HCG, ele é um primo muito próximo do LH. Então, ele vai assumir o LH. Lembra que a progesterona bloqueou o LH? Por quê? Porque um dos papéis que o LH tem é aquele papel de gerar novos folículos. E isso não é interessante agora. Então a progesterona vem e bloqueia o LH, mas a progesterona é incapaz de bloquear o beta-HCG, ou simplesmente HCG. E aí ele assume o papel do LH, fazendo o quê? Estimulando o corpo lúteo, que vai permanecer vivo. Aí ele produz progesterona e estrógeno, que vão, por sua vez, levar um bloqueio do FSH e do LH. Entenderam como é que funciona o processo? Então estava faltando aqui essa linha aqui, ó, deixa eu voltar. Uma linha que começaria mais ou menos aqui, ó, no 14º dia e que iria subindo, tá vendo? Que é a linha do beta-HCG. Tudo bem? Então, conseguiria dar uma explicação melhor para esse ciclo da gente. Então,
está aqui a figura, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que adicionar o beta-HCG também, tá? Além disso, existem mais dois hormônios que eu tenho que lembrar, já falei deles na parte masculina, mas eles estão presentes também na parte feminina, que são a ativina e a inibina. Essa ativina e inibina são produzidas pelas células do corpo do folículo em desenvolvimento, tá? O que elas fazem? Essas células produzem ativina e inibina para controlar o FSH. Como assim? Lembra que o FSH, o folículo estimulante, ele, óbvio, estimula o folículo, hormônio folículo estimulante, tá? Aí o que acontece? Lá no folículo você tem duas fases bem distintas. Você tem aquela fase, vocês viram aí, em que todos os folículos estão crescendo. E aí o que acontece? Todos aqueles folículos em crescimento, aqueles do pulpo que foi separado desse ciclo agora, eles estão crescendo. E aí o que acontece? Eles começam a produzir ativina, mais ou menos aqui, ó, a partir do dia 8 até mais ou menos o dia 12. Então você vai ter um pico aqui, tá vendo? Ó? Uma produção que começa aqui e faz um pico. Essa produção vai fazer o quê? Vai fazer com que o folículo está fazendo assim, ó. Os folículos em crescimento estão gritando lá para a hipófise. Ô hipófise, libera para a gente FSH, a gente quer crescer. Claro que eles não podem fazer isso, né? Mas aí eles fazem quimicamente. Libera a ativina age na hipófise, a hipófise produz FSH e os folículos vão crescendo. Só que chegou aqui mais ou menos no dia 12, vai se estabelecer a dominância folicular. O que é isso? Um desses folículos, toma uma. Um desses folículos tem características diferenciadas, que vão fazer com que ele possa se sobressair aos outros. Então ele vai virar o folículo dominante e é ele que vai ovocitar. O que ele faz então? Ele começa a produzir um segundo hormônio, que é a inibina. O que essa inibina vai fazer? Essa inibina vai agir sobre o FSH também, inibindo a produção de FSH. Então esse folículo está fazendo o quê? Está gritando lá para a sua hipófise. Ô hipófise, para de mandar FSH aqui para baixo. Como ele não pode fazer isso, ele faz isso através da inibina. Então a hipófise diminui a produção de FSH. Ao diminuir a produção de FSH, vai cancelar o desenvolvimento dos folículos, porque o folículo, para desenvolver obrigatoriamente, precisa do tal do FSH. Aí você deve estar pensando, ué, mas então esse folículo dominante, o folículo maduro, terciário, andigráfico, ele está dando um tiro no pé, concorda comigo? Ele não precisa também do FSH para se desenvolver? Claro que precisa. Lembra que eu acabei de contar para vocês que ele tem alguns atributos especiais? Um deles, sabe qual é? Ele tem mais receptores dentro de si para o FSH que os outros. Então imagina a situação. Cada folículo tem 10 receptores para FSH. Esse folículo, ao invés de 10, ele tem 100. Ele tem 1000. Pronto. Os outros tinham 10, ele tem 1000. Então ele tem 100 vezes mais chance de se ligar ao FSH que está ali disponível do que os outros concorrentes dele. Então, quando baixa o nível de FSH, quem tem menos receptores sofre mais, você não concorda comigo? E ele consegue se manter. Além disso, tem uma outra coisa. Quando ele passar ali mais para o final, ele fica independente dos níveis de FSH para ele se desenvolver. Portanto, ele pode acabar com todo, pedir para zerar todo o FSH, porque não vai fazer mais problema, não vai ser problema para ele. Então a gente teria que colocar uma outra curvinha aqui, ó, com uma subida e uma descida, né, um pico, um platô para a inibina. Lembre-se sempre, inibina e ativina agem só sobre o FSH. Tudo bem? Agora, o último dos hormônios, a tal da folistatina. Folistatina é um hormônio que é produzido pela hipófise. A hipófise não é boba nem nada. O que ela faz? Ela é a
glândula mestra do organismo. Então ela não quer que ninguém fique tomando conta da vida dela. Então o que acontece? Você produz estrógeno, que vai ativar a produção de LH e FSH na hipófise. Você produz progesterona, que vai bloquear esse processo. Para que a hipófise não acabe produzindo menos FSH e menos LH do que o necessário, esses hormônios não agem só aí não. Então, um certo nível tem que ser mantido, tá? Então, o que ela faz? Ou mais do que o necessário, né? Menos ou mais do que o necessário, ela controla, ela faz uma sintonia fina nessa produção de LH e FSH via folistatina. Então, você teria um outro controle aqui a nível da hipófise, da produção desses hormônios. Tudo bem? Tranquilo? Lembre-se, nós falamos de estrógeno, progesterona lá do ovário, LH e FSH da hipófise, GNRH do hipotálamo. Falamos também, são 5, né? Primeiro. Depois nós falamos de inibina e ativina dos ovários, mais 2. Depois nós falamos de beta-HCG, que é produzido pelo gameta feminino e depois pelo embrião. E depois falamos de folistatina, que é produzida pela hipófise. Guardaram isso? Não se esqueçam, tá? Produzida pela hipófise para manter os níveis de FSH. Para fazer aquele controle fino nos níveis de FSH e de LH também, tá bom? Ok? Tudo bem? Tranquilo? Entenderam esse gráfico? Preciso que vocês entendam, porque ele é parte essencial e importante, tá? Muito importante da primeira prova. Vocês precisam saber isso direitinho para a gente conseguir seguir à frente no nosso curso. Tá combinado? Alguém tem dúvidas? Posso ajudar? Deixa eu só te perguntar. Quando for falar da relação do estradiol e do GNRH, é para eu falar que eles um influenciam o outro indiretamente, por meio de FSH e LH? Não, ao contrário. O estradiol, nesse caso aqui, ele vai agir no LH e no FSH, fazendo um aumento da sua produção. Isso é hipófise. Mas ele age acima do hipotálamo, controlando a produção de GNRH. Então imagina, estradiol aumentou, GNRH aumentou. GNRH age indiretamente no LH e no FSH, tá vendo? É o contrário. Então vem daqui para lá e aqui aumenta, ou vem daqui para lá e aqui reprime. Tá vendo? Então, ou o estrógeno age no GNRH para ativar, ou ele age no GNRH bloqueando o GNRH e bloqueando a produção de LH e FSH. Tudo bem? Tá? Então sempre pense, hipotálamo acima da hipófise, tá? Ok? Mais alguma dúvida? Tenho, mas não tenho. Fala. Quem comanda o ciclo, então... Júlia, tem alguma dúvida? Oi? Quem comanda o ciclo, então, é o progesterona e o... Pode dizer Depende. Depende do seu ponto de vista. Todo mundo, ninguém comanda e todo mundo comanda, concorda comigo? Né? Quem começa a formar o processo? LH e FSH, concorda? Se não tiver LH e FSH, o ciclo nem começa. Quem controla LH e FSH? O GNRH. Mas esses daqui de baixo, quando são produzidos, eles começam a interferir nos níveis superiores também. Concorda? Por isso que eu estou te falando. Todo mundo comanda e ninguém comanda. Né? A gente pensa geralmente que Começa aí, Na verdade, eu comecei o ciclo dizendo assim, que começa aqui, né? Do hipotálamo. É verdade. Se você não tiver estímulo aqui do hipotálamo, você não vai produzir. Por que você entra, o seu ciclo para? Porque o hipotálamo começa a bloquear. Por que seu ciclo começa? Porque o hipotálamo diz, está na hora de começar a me reproduzir, vamos embora. Tá? Vou começar a minha idade reprodutiva. E aí o processo começa, tá vendo? Mas por outro lado, esse nível superior que seria o hipotálamo é controlado pelos outros. Você quer ver um jeito de controlar o seu hipotálamo? Por exemplo, nível de gordura corporal. Se você tem um baixo nível de gordura corporal, abaixo de um limite seguro para você manter uma gravidez, essa informação vai lá para o hipotálamo e o hipotálamo bloqueia o seu ciclo. Tá vendo? Então você tá muito magra, ficou abaixo de 7% de gordura corporal.
É extremamente difícil. Para homens já, só atletas conseguem chegar nesse nível. Para meninas que têm, lembra da deposição de gordura e tal, fazendo as curvinhas, mais difícil ainda. Não é, você fala assim, mas essa menina é magrinha, mas ela, você vai olhar, vai fazer um teste com ela, tá? Você vai ver que na verdade ela tem uma estimativa de mais de 20%, 25% de gordura corporal, mesmo sendo magérrima. Tá? Não é só falsa magra, porque toda menina tem que ter essa gordura corporal, tá? Essas curvinhas, para quê? Para indicar para o seu organismo que você é capaz de manter uma gravidez. Se você está no nível, isso acontece muito com atleta que tem um alto grau de exigência. Então o que acontece? A menina, por exemplo, ela está com um grau elevadíssimo de exigência e acaba queimando gorduras todas. Quando ela baixa, chega ali no 7%, baixou disso, o que acontece? O organismo dela diz, vou parar meu ciclo. Por quê? Porque eu não consigo manter uma gravidez. E aí, haja onde? A nível de hipotálamo. Aí fica bloqueado, você fica sem menstruar, o que a gente chama de amenorreia, não é isso? Você fica sem menstruar enquanto você estiver abaixo do peso. Isso acontece, como eu falei com vocês, acontece muito com atleta. Tem uma entrevista da Hortência, lembra a Hortência, jogadora de basquete, hoje é dirigente aí, né? A Hortência, ela sempre foi muito magrinha, e aí ela estava contando uma vez uma entrevista, que ela passou grande parte da vida dela profissional, jogadora de basquete, sem menstruar. Por quê? Porque ela tinha um nível de exigência muito grande, o basquete exige muito, e ela sempre foi muito magrinha. Então o que acontece? Ela sempre tinha quase gordura corporal nenhuma. E ela conta que só menstruava, só tinha ciclo, quando ela estava contundida, quando ela parava para cuidar de contusão praticamente, né? Então aí ela ficava mais quieta, e aí o que acontecia? Ela ganhava um pouquinho de peso, o ciclo dela retornava. Tá vendo? Então você tem um controle externo disso tudo. Esse controle muitas vezes tem às vezes uma ação que a gente nem consegue precisar, que é aquela psicológica agindo em cima do ciclo, tá vendo? Por quê? Porque você tem um sistema, o hipotálamo, recebendo informações das mais variadas fontes, e isso acaba afetando o ciclo. Ok? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Jerry, Fala. esses problemas assim, tipo ovário policístico, essas coisas, tem a ver com uma má formação ou tem a ver com problema hormonal? Bem, o ovário policístico é difícil a gente saber qual... ele não teria, na verdade, uma origem hormonal, tá? O que é ovário policístico? Pensa bem. Você tem o quê? Eu contei para você tem 20 folículos que cresceram. Desses 20, um vai morrer, um vai continuar, os outros 19 vão morrer. Eles vão entrar na atresia, vão morrer naturalmente. O corpo lúteo também entra em atresia, morre, vira corpo óbicas, lembra disso? O corpo óbicas vai ser destruído também. A menina que tem o tal do ovário policístico, o que acontece com ela? Ela tem dificuldade nesse processo. E aí, ao invés dos folículos desaparecerem naturalmente, como acontece em meninas que não têm esse problema, esse processo gera uma inflamação. E essa inflamação, esses compostos que são liberados na inflamação e tal, o processo inflamatório em si, dificulta a formação de outros folículos. Então aí ela tem um ciclo dela dificultado, ou às vezes até o processo parado, por causa desse excesso. Claro que, quando a gente fala de ovário policístico, a gente não está falando de uma coisa, não é 8 ou 80. Você tem gente que tem o quê? Ovário policístico, que diminui a fecundidade dela, a fertilidade, mas não a deixa infértil. E tem casos mais graves em que há um total parada no processo por causa dessa inflamação que está acontecendo. Está vendo? Então é uma inflamação, não tem a ver com os hormônios em si, pelo menos ao que a gente saiba. Tá? Depois, mais para frente, na aula de transporte de gametas, eu vou falar um pouco sobre isso, tá? A gente vai ter um tempinho para conversar sobre isso. Combinado? Tá? Dúvidas aqui até agora? Mais além dessa? Posso seguir? Bem, tem que entender isso aqui para a prova, tá? Com certeza. Vai assistir o vídeo de novo, aprenda, reflita sobre o assunto, estou às ordens.
se vocês precisarem de alguma coisa para que a gente possa resolver as dúvidas de vocês. Bem, o que eu tenho para mostrar agora é só um finalzinho em que a gente vai falar, eu vou mostrar para vocês finalmente aquela similaridade entre os compostos, tá? Que eu estava contando para vocês na aula mais cedo. Esse daqui de cima é o primeiro deles, olha, um composto com anéis aromáticos, né? Que é o colesterol. Esse colesterol, ele vai dar origem a uma série de hormônios femininos, aqui nós temos, olha aqui, tá? Pregnenolona, a progesterona, 17-hidroxiprogesterona, progesterona está aqui, ó, deoxi, aí você vem para cá, ó, você vai ter um grupo daqueles relacionados com os corticoides, tá? O cortisol, que é aquele hormônio do estresse, não é isso? Esse cortisol é o hormônio que é produzido no início do dia e que nos faz acordar. Esse é o hormônio que nos faz o efeito contrabalança, o efeito do hormônio do sono, que é a melatonina. Então esse hormônio age durante o dia e se ele é produzido em excesso, ele pode causar o estresse mesmo, né? O cansaço e tudo. Então ele está aqui no grupo também, tá vendo? Junto você tem vários corticoides. Lembra o corticoide? Aquele medicamento que a gente toma que vai diminuir a ação do sistema imune. Quando a gente está com uma inflamação, com uma infecção, uma doença autoimune, por exemplo, lúpus, artrite, a asma, a gente toma o corticoide para ele diminuir a ação do sistema imune. Também está no grupo, tá vendo? Também está no grupo. Mais hormônios femininos, olha, a estrona, por exemplo, e aqui um que eu falei hoje, ó, androstenediona, que nada mais é do que uma testosterona inativa. Então, de androstenediona, eu consigo via testosterona, de testosterona a androstenediona. Entre eles, eu consigo formar a estrona e a partir da estrona eu chego no estradiol. Tá vendo? Hormônio feminino. Desse hormônio, eu consigo transformá-lo em testosterona e vice-versa. Então, eles são interconversíveis. Tá? E aí vem aquele caso que eu estava contando para vocês do cara na academia. Ele chega na academia e vai pedir um esteroide anabolizante. O que esse esteroide anabolizante é? Um sintético da testosterona, que foi inventado, foi criado numa época em que as pessoas achavam que você podia dar esse remédio para o boi e o boi ia ganhar peso com mais facilidade, é verdade, tá?